Olá, eu sou Josué Melo Salgado, pastor sênior da Igreja Batista da Graça em Brasília. Você acabou de ouvir a canção É Tua Graça com o grupo conhecido dos antigos e dos velhos tempos, dos bons tempos, Vencedores por Cristo. Você está participando da Escola de Bíblia ao Vivo, transmitida live pelo Facebook, a página da Igreja Batista da Graça em Brasília. E eu quero aproveitar esta oportunidade para convidar você a participar conosco no culto de celebração da graça de Deus, hoje à noite, às 19 horas, na Catedral Anglicana de Brasília, que fica na entrequadra 309-310 da Asa Sul. Hoje à noite nós vamos pregar e vamos meditar sobre a oração do Pai Nosso, baseado em Mateus capítulo 6, versos 9 a 13. Domingo passado fizemos uma introdução e hoje vamos aprofundar um pouco mais nesse texto. Esta mensagem faz parte de mensagens em série que denominei Igreja de Jesus. O Sermão do Monte é a igreja que Jesus quer que sejamos. Aqui na Escola de Bíblia ao Vivo, aos domingos, às 10h30 da manhã, nós estamos estudando temas, ou fazendo um estudo temático no livro de Apocalipse. Estamos usando principalmente o livro Trovão e Verso de Eugene Peterson, que é um comentário do Apocalipse. Estamos usando como a base principal, como temática, onde ele utiliza a expressão as últimas palavras. Domingo que vem vamos retomar, ficamos durante 7 domingos analisando as cartas do Apocalipse. Domingo que vem vamos estudar o 5º capítulo deste livro. Hoje estudamos, ou vamos estudar, talvez de todas as 7 cartas, aquela que é mais severa. A carta à igreja em Laodiceia. Capítulo 3 do livro de Apocalipse, versículos 14 a 22. Leio então o texto, você pode acompanhar na sua Bíblia, sobre o qual vamos meditar durante alguns minutos. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve isto. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio a fim de ungires os teus olhos, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como você avaliaria a sua espiritualidade? Fria, morna ou quente? Hernandes Dias Lopes, conhecido comentarista bíblico e pregador muito admirado,
Ele faz eco à carta de Jesus à Laodiceia, mencionando no seu comentário do livro de Apocalipse, dizendo o seguinte, abre aspas, na vida cristã há 3 temperaturas espirituais. Primeira, um coração ardente. Lucas capítulo 24, 32 cita aquele encontro dos 2 discípulos de Emaús que saíam de Jerusalém para a pequena vila de Emaús. E aqueles discípulos, então, no versículo 32 de Lucas 24, eles dizem um ao outro, não se nos abrasava o coração quando conosco caminhava e abria as Escrituras. Este é o coração ardente. Segundo temperatura espiritual, segunda temperatura espiritual é um coração frio. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, diz Jesus Cristo. Terceira temperatura da vida cristã, um coração morno. Apocalipse capítulo 3, verso 16, fecha aspas. Como Jesus Cristo avaliaria a sua espiritualidade? Perguntei no início como você mesmo avaliaria a sua espiritualidade. Agora, a grande pergunta é como Jesus Cristo avaliaria a sua espiritualidade? Como fria, como morna ou como quente? Apesar das aparências da igreja em Laodiceia, é assim que Jesus avalia a espiritualidade daquela igreja. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara foras frio ou quente, assim porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. No texto, nós temos não uma autocrítica feita por aquela igreja, e nem mesmo por João, não devemos esquecer deste detalhe. As cartas que João colocou no seu livro são cartas de Jesus. Ele começa o seu livro dizendo revelação de Jesus. Então foi Jesus que deu a João essa revelação. Portanto, não é uma avaliação de João, o apóstolo, sobre a comunidade em Laodiceia. É do próprio Jesus. Então não há uma autocrítica, mas uma autocrítica com L. Eu gosto de dizer assim, ou melhor, uma crítica que vem do alto, de Deus, sobre a espiritualidade dos crentes de Laodiceia. Eu diria que a nossa autocrítica, ela precisa ser constantemente avaliada, matizada, precisa ser confrontada com a crítica do alto, com a avaliação que vem do alto, porque nós temos o costume de nos justificar os nossos próprios erros e as nossas atitudes. Assim, esta autocrítica, a crítica do alto sobre a espiritualidade dos crentes de Laodiceia é colocada aqui por Jesus Cristo. Laodiceia ficava na parte ocidental do que hoje é a Turquia, localizada a 6 quilômetros de Denizli, ou seja, a cidade de Colossos, e a 10 quilômetros de Hierápolis, hoje chamada Pamukkale, ou Pamukkale. Da antiga Laodiceia, ou, vamos usar aqui a expressão que aparece lá, Laodiceia, só restam ruínas e placas indicativas na rodovia. Isso me chamou a atenção. Quando, em 2014, fiz uma viagem conhecendo as 7 localidades das 7 igrejas do Apocalipse, enquanto nos aproximávamos, a nossa direita ficava então Denizli, e mais à frente um pouco ficava então a nossa esquerda, ficava então a cidade de Laodiceia, ou a antiga cidade de Laodiceia, as ruínas de Laodiceia. Mas o que me impressionou foi isso, é que há uma placa na rodovia.
escrito Laodiceia. Aquela igreja ou aquela cidade se tornaram apenas ruínas e uma placa. Na época romana, Laodiceia ou Laodiceia era uma região produtora de algodão importante, de altíssima qualidade. Por estar bem perto do spa de águas termais de Hierápolis, a cidade de Pamukkale, a cidade então enriqueceu com clientes do spa e peregrinos que julgavam sagradas aquelas águas termais e eram águas consideradas curativas. Devido à composição especial das águas termais de Pamukkale, uma pomada especial do olho foi desenvolvida em Laodiceia. Uma certa raiz produzida ali podia ser diluída na água para tintura de panos roxos, e Laodiceia logo se tornou fábrica de púrpura do Império Romano. O algodão também era de uma qualidade superior, muito macio. Por isso ela era famosa e riquíssima, a cidade de Laodiceia. Era famosa pelo seu algodão muito macio, pelos tecidos, pela púrpura, pelas águas termais medicinais e pelo colírio famoso. Laodiceia não possuía abastecimento de água local. Então, através de aquedutos, a água vinha de Hierápolis, águas ricas em sais de cálcio. E vamos lembrar que estas águas lá em Hierápolis, elas eram quentes, quentíssimas, e chegavam por esses dutos ou por esses aquedutos até a cidade de Laodiceia. E aí estava então o abastecimento de água daquela cidade. Descreve Hernandes Lopes que a região era formada por 3 cidades, Colossos, Hierápolis e Laodiceia. E em Colossos ficavam as fontes de águas frias. E em Hierápolis havia uma fonte de água quente. Mas as águas que chegavam a Laodiceia eram mornas, nem frias, como de Colossos, e nem quentes, como de Hierápolis. Notem, portanto, o contexto desta carta de Jesus àquela igreja. E notem um detalhe, quando Jesus diz assim: eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua realidade. Notem que no ano 96, Jesus Cristo falava àquela igreja de uma realidade concreta. Jesus conhecia, e é preciso que nos lembremos sempre disso. Jesus conhece a nossa realidade, Ele conhece a nossa vida. Não há nada encoberto aos olhos de Jesus. Leia o Apocalipse 3, 15 a 17. Conheço as tuas obras, nem és frio, nem quente, tomara foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porque dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas, não preciso de coisa alguma, e não sabes que em si mesmo tu és um coitado. A palavra grega é talaiporos, sem valor. Miserável, a palavra grega é leinos, digno de lástima e misericórdia. E pobre, a palavra aqui é importante, ptokos. A palavra ptokos é do grego, que é traduzida como pobre, na verdade podia ser bem traduzida como miserável, sem recurso algum, porque o ptokos era o indigente. Havia o pobre, que era pobre porque ganhava pouco, mas o ptokos era miserável, sem qualquer recurso. Notem como Jesus descreve esta igreja, que era rica, e a cidade eram ricas, que possuíam muita fama, que possuíam muitos recursos, se julgava rica. Né? A expressão que Jesus diz é: dizes, rica sou e de nada tenho falta. E Jesus diz, tu és miserável, ptokos, e cego, tuflos, e nu, gumnos, sem roupa,
é o sentido. Vejam como a palavra de Jesus diz tudo aquela realidade daquela cidade. A cegueira, por conta ali do emplasto que era usado, o colírio que era criado ali naquela região, famoso para os olhos. Sem roupa, nu. A cidade era famosa pelos seus tecidos, seu algodão de muita boa qualidade. Pobre e miserável, a cidade era conhecida pela sua riqueza e se orgulhava da sua riqueza. Então, apesar da riqueza, do algodão, dos tecidos famosos, do procurado colírio, ela era coitada, sem valor, ela era miserável, digna de lástima, ela era pobre, indigente, era cega, não enxergava e era nua e sem roupa. Notem, portanto, que a avaliação de Jesus sobre aquela igreja não era idêntica à autoavaliação que eles faziam de si mesmos. Vejam como é importante julgar e confrontar a nossa autocrítica com a crítica que vem do alto. A igreja, continua Hernandes Lopes, tinha perdido o seu vigor. Capítulo 3, 16 a 17. Tinha perdido os seus valores. Capítulo 3, versículos 17 a 18. Tinha perdido a sua visão. Capítulo 3, verso 18. Tinha perdido as suas vestimentas. Capítulo 3, 17 a 22. A vida religiosa da igreja de Laodiceia era frouxa e anêmica. Era como uma catarata morna, continua Hernandes Lopes. Parecia que eles tinham tomado um banho morno de religião. A palavra de Jesus enviada para a igreja de Laodiceia chama-a de água morna. Ela não era água fria, boa para beber, e nem quente, boa para um bom banho térmico e curativo. Os crentes não haviam rejeitado a Deus. Eles não eram perseguidos. Não se fala nesta carta sobre doutrinas estranhas, como em outras cartas se fala. Então eles não haviam rejeitado a Deus, mas não tinham fervor espiritual. Viviam uma vida espiritual suficiente para deixá-los confortáveis. Não eram santos, mas também não eram pecadores. Onde estava exatamente a característica da mornidão espiritual desta igreja? A expressão é muito forte. Estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de coisa alguma. Conta-se que, numa das destruições da cidade por um terremoto, ela se ergueu sozinha, sem precisar de nenhum recurso do império. Ela conseguiu se reerguer com seus próprios recursos, tamanha riqueza da cidade. A vida espiritual, caracterizada como água morna, é daquela que está satisfeita consigo mesma, aquela marcada pelo orgulho espiritual, aquela que se vê conquistada por seus próprios esforços. Agora vocês precisam, e nós precisamos, observar e notar um detalhe. É que nesta carta Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Notemos, portanto, que Jesus não está dentro da casa, mas só à porta, tentando entrar, sem conseguir. O que eles precisavam? Sobretudo reconhecer a sua realidade espiritual, buscar em Jesus a solução. A palavra é arrepende-te, arrependimento, a metanoia, a mudança de mente, mas também de direção. E deveriam ouvir o convite de Jesus e ir às compras. Sim, Jesus diz isso àquela igreja: aconselho-te que compres de mim, está no verso 18. Mas não nos shopping centers deste mundo. Aquela igreja precisava comprar de Jesus. E o que ela precisava comprar? Primeiro, ouro refinado no fogo, diz o verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo para que te enriqueças. Isso nos lembra aquela preciosa passagem de Malaquias, capítulo 3, versículos 1 a 3. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim,
E de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas de justiça. O ouro é refinado a uma temperatura de 572,78 graus Celsius. É muito fogo. O que Jesus diz e recomenda a esta igreja é: aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo. Então, o fogo aqui representa, obviamente, o processo purificador pelo qual o metal precisa passar e aquela igreja precisava passar. Nos lembramos daquela preciosa ilustração que conta que 4 mulheres, um grupo de mulheres, tinham um grupo de estudo e, a certa ocasião, chegaram nesse texto de Malaquias e ficaram em dúvida como será o processo de purificação da prata, neste caso. E uma delas ficou responsável de visitar um ourives, de verificar como acontecia o processo. E ela verificou que o que acontecia é que o ourives assentava-se diante ali da prata, e a prata colocada no fogo, e ele com os olhos atentos. Atentos. E ela então disse: por que o senhor fica sentado aí observando? Ele disse: não pode passar da temperatura ideal, senão estraga. E é por isso que eu fico olhando o tempo todo. E finalmente ela disse: quando o senhor sabe que a prata já está purificada? Ele disse: é quando eu consigo ver a minha imagem nela. Quando o ourives sabe que o metal está pronto? Quando pode ver uma imagem sua nele. Quando Jesus saberia ou saberá que a igreja de Laodiceia estava purificada completamente. É quando Jesus pudesse ver a sua imagem nela. Mas não nos esqueçamos, Jesus estava à porta, não estava dentro. João capítulo 12, versículos 24 a 25, nós lemos assim: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. O que precisa acontecer conosco nesse processo de purificação é que precisamos morrer para o nosso próprio eu. O fogo da purificação significa isso, a morte do nosso próprio eu, para que Jesus reine sobre nós. Eles eram orgulhosos de suas conquistas materiais e até espirituais. Por isso eram águas mornas, precisavam morrer no fogo purificador. Em segundo lugar, o texto diz, Jesus recomenda que eles precisavam comprar roupas brancas. Está no verso 18. Aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Em Apocalipse capítulo 7, 13 a 14, nós lemos assim: e um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Portanto, roupas brancas simbolizam a justificação pelo sangue do Cordeiro. Os autossuficientes laodicenses se esqueceram de que tinham sido justificados pelo sangue de Cristo diante de Deus. Não tinham sido justificados por suas obras, porque praticassem certas coisas ou deixassem de fazer outras. Não. Eles eram igreja do Senhor porque tinham sido regenerados
justificados pelo sangue. Não eram justos de modo algum em si mesmos. Eram justificados. Pecadores justificados pelo sangue de Cristo. Efésios 2, 8 e 10 vale a pena lembrar. Diz que nós somos salvos pela graça de Deus. Isso não vem de nós. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Vestes brancas também são um símbolo de santificação. E Hebreus 12, 14 nos lembra: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Somos seletivos no que julgamos como pecado, muitas vezes. Nós precisamos aprender a chamar de pecado o que Jesus chama de pecado. Eles eram orgulhosos de suas conquistas materiais e espirituais, eram autossuficientes e orgulhosos por isso. Eram águas mornas. Isso era pecado. E por isso precisavam comprar vestes brancas com Jesus. É triste ver como o orgulho, e eu vou chamar aqui orgulho espiritual, se instaurou muitas vezes nas nossas igrejas, na nossa realidade. Muitos fazem como aqueles crentes de Laodiceia: rico sou, de nada tenho falta, sou muito espiritual. E se orgulham da sua espiritualidade e mostram essa espiritualidade, ou gostam de mostrar essa espiritualidade, como Jesus fala no Sermão do Monte, capítulos 5 a 7 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, quando Jesus fala ali sobre aquela espiritualidade que gosta de ostentar, de mostrar. Por exemplo, o jejum, não é? É demonstrado, é proclamado a todos: olha, estou fazendo jejum. Aliás, alguém já disse que o segredo do jejum é o jejum em segredo. E pode muito bem ser aplicado à oração também. Porque ali Jesus diz: entrando no teu quarto, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que te vê em secreto. E o Pai que te vê em secreto te recompensará. O segredo da oração é a oração em segredo. Eles eram, portanto, orgulhosos, e aí estava o pecado deles, e eles precisavam buscar, comprar vestes brancas. E por último, eles precisavam comprar o remédio certo. Como Jesus avaliaria a sua espiritualidade? Como fria, como morna ou como quente? No texto, nós temos não uma autocrítica, mas uma crítica do alto, uma crítica que vem de Jesus, do próprio Deus, sobre a espiritualidade dos crentes de Laodiceia. Enquanto nós ficarmos só na autocrítica, nós vamos encontrar um jeito de nos justificar. Por isso precisamos do remédio certo de Jesus. Ele alerta em Mateus 7, de 1 a 5. Não julgueis para que não sejais julgados. E muita gente gosta de parar aí. Mas é preciso prosseguir. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Diz o texto. Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. O remédio certo é este. Os crentes de Laodiceia eram orgulhosos de suas conquistas materiais e espirituais, não viam, eles não sabiam que eram coitados, sem valor, miseráveis, dignos de lástima, pobres, indigentes, cegos, não enxergavam e estavam nus, sem roupa, por isso eram águas mornas. Precisavam comprar colírio divino, remédio certo. Precisavam da crítica do Senhor para se recompor. Igreja de Laodiceia precisou ouvir esta clara palavra de Jesus. Uma palavra severa, mas uma palavra de disciplina. Porque o próprio Jesus
diz aqui a igreja de Laodiceia. Eu repreendo, diz o verso 19, e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O livro de Apocalipse chama muita atenção. Arrepende-te enquanto há tempo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Concluímos aqui o estudo nestas 7 cartas do Apocalipse. Semana que vem nós continuaremos no livro de Apocalipse, começando com o capítulo 4 e 5 do livro. Agora as perguntas para a sua reflexão e aprofundamento sobre o estudo de hoje. Primeiro, à luz da carta de Jesus à igreja em Laodiceia, o que é pior? Uma espiritualidade morna ou uma espiritualidade fria? Por quê? Segunda pergunta, como de forma prática, Jesus Cristo revela a sua avaliação sobre a igreja que pertence a ele? Nunca devemos esquecer isso. A igreja pertence a Jesus ou não é a igreja de Jesus? Quais são os instrumentos dessa revelação que Jesus usa para mostrar a sua avaliação e o que ele pensa sobre a sua igreja? Em terceiro lugar, quais são as características de uma espiritualidade fervorosa, quente, de um coração ardente, tanto na espiritualidade individual quanto na eclesiástica, isto é, na coletiva? Qual o lugar dos eventos, programas, nesta espiritualidade? Tarefa para o próximo domingo, dia 4 de junho. Leia Apocalipse, capítulos 4 e 5, e o capítulo 5 do comentário de Eugene Peterson, Trovão em Verso, o livro do Apocalipse e a oração imaginativa, publicado no Rio de Janeiro, pela editora Abacuc, que é parte da Damprevan, foi publicado em 2005, páginas 89 a 106. São 17 páginas desse estudo. Esse livro está esgotado. É possível encontrar na internet em PDF. Se você já possui, você pode então se preparar para o estudo do próximo domingo. O tema será a última palavra sobre adoração. Que Deus o abençoe. Que Deus nos torne cada vez mais corações ardentes para a glória dele. Amém.